Fala, torcedor do Flusão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, estreia do Fluminense na Libertadores. O Fluminense venceu o Milionários por 2-1. Os gols do Fluminense foram marcados por Cano e David Braz. Galera, vamos dar uma olhada aqui no programa Linha de Passe da ESPN Brasil. A análise pós-jogo do Fluminense. Vamos ver aqui o que eles falaram no vídeo. Quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like e ativar o sino das notificações, deixar os créditos do vídeo. A ESPN Brasil, o link do canal da ESPN vai estar na descrição como créditos ao vídeo. Mas é isso, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Com graças ainda, muito bem. O homem foi eleito o melhor do jogo, estava ali numa posição de centroavante, zagueiro que é, aproveitando a falha do goleiro do Milionários, um gol importantíssimo num jogo complicado. E aí depois o Fluminense teve um pouco mais de tranquilidade, mesmo não sendo superior como se imaginava no segundo tempo, tendo um homem a mais, né? Jean Oddi, Pedro Ivo, Léo Bertozzi, Vitor Birner, é esse o nosso time nessa noite. Dá para dizer que o Fluminense teve um melhor resultado do que uma atuação? Boa noite, Paulo. Eu acho que sim, sobretudo pelo segundo tempo, pelo que a gente esperava da segunda etapa. O resultado é muito bom, e o resultado é muito bom porque, evidentemente, você ganhou um jogo contra um adversário difícil fora de casa, mas ele é muito bom também pelo que foi o segundo tempo, né? Porque realmente, até deu a impressão naqueles 5 minutos iniciais do segundo tempo, com o Fluminense com um jogador a mais, que ele ia fazer valer essa superioridade numérica. Não foi o que se viu na maior parte da segunda etapa, mas aí o Fluminense consegue, né, principalmente depois da entrada do Martinelli ali, encaixar alguns contra-ataques. Ele encaixou os passes e num deles o Fluminense faz 2-1. Foi um jogo muito legal, né? Foi um jogo cheio de grandes momentos, de emoção. Então você teve expulsão, você teve os 2 cartões amarelos logo no início, você teve a lesão do Fred, que a gente lamenta porque deve ser uma lesão séria, num lance, né, em que ele tinha tudo, porque sendo o Fred ali, até diferentemente do que aconteceu no lance do William, você imagina, agora ele vai guardar. E ele não consegue nem sequer finalizar. Mas foi um jogo, realmente, como eu disse, com muita emoção, um jogo cheio de momentos cruciais e um resultado que acaba sendo realmente muito bom para o Fluminense. Alguns jogos dizem, né, não se joga, se vence. Eu acho que a máxima valeu hoje para o Fluminense, por não ter tido a atuação brilhante, por ser uma estreia de Libertadores. Você até conversava comigo fora do ar, por ser um time novo escalado pelo Abel, um time que ele não tinha ainda escalado. Então, acho que por tudo isso, vale muito mais ao torcedor tricolor comemorar a vitória do que olhar para a atuação. É lógico que nós estamos aqui para fazer esse papel, mas ele, torcedor do Fluminense, tem de comemorar muito a vitória hoje. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Léo, Jean, Birner, o fã de esporte que está com a gente desde a transmissão. O torcedor Fluminense agora só quer saber de comemorar. E agora a gente tem que entender e valorizar, e tem uma hora aqui na nossa linha de passe para destrinchar. O Fluminense teve um cenário muito adverso no primeiro tempo. E tem um gol, até a gente brincava fora do área, o Bertozzi, de muito mais sorte do que exatamente juízo. O Fluminense tem um cenário muito adverso também no segundo tempo, com um homem a mais e sofrendo pressão. E consegue reverter isso a partir da mudança do Abel. Acho até que, em tese, poderia ter feito antes, mas ele muda muito bem o Martinelli. O Martinelli, um facão do Luiz Henrique do lado oposto, o Cano, que já tinha atraído a marcação, chega para finalizar. Muito interessante, algo que o Fluminense já tinha feito em outras situações. Então, se você tem, maior parte do jogo, um cenário adverso, você conseguir um 2-1 numa altitude, sabe, tenta defender pênalti, uma série de situações que se mostraram ali que você não desenhou no início, porque o Fluminense só tinha aquela coisa da altitude no início, né? Altitude fora de casa. Aí tudo começa a dar errado. É o gol que você toma no início, você se monta para se defender e você tem a bola para atacar e não consegue no primeiro tempo, você demora ali a entender exatamente sua dupla, André e Iago Felipe, que tiveram muitos bons momentos ao longo da temporada, que você apostava muito. Eles não se encaixam, você tem que depois readequar, tirar o Felipe, tirar o Iago, colocar o André numa situação mais confortável com o Martinelli. E aí, mais uma vez, Paulo, algo que a gente tem que pensar sempre, são os meninos do Fluminense. É o Martinelli que entra, é o Luiz Henrique que briga, que cria, que não desiste. Acho que talvez seja o recado. Um Fluminense que apostou muito na experiência no início do jogo, mas resolveu com a garotada no final do jogo. Muito cenário adverso para você sair com 2-1 fora de casa no mata-mata, aquela angústia da pré-Libertadores, que você ainda não está exatamente na fase de grupos, só tem o que comemorar o torcedor tricolor.
Você não está nem na... Primeiro, boa noite a todos, fã de esporte. Você não está nem na Sul-Americana ainda, né? Que essa é a fase que pode acabar com o seu ano Limbo. internacional. Você fica no limbo. Você vai jogar a Copa do Brasil, Brasileirão, Estadual, mas quando quase todo mundo joga competições internacionais, você ficaria de fora. Então, o prejuízo esportivo, financeiro, de cair numa fase como essa é muito grande. Então, acho que é absolutamente compreensível que você... relativize as dificuldades coletivas e valorize o resultado, né? Deixa você numa situação muito confortável, vai poder jogar o jogo da volta com o adversário tendo que buscar jogo, tendo que sair, se expor, proporcionando um cenário que para você é mais favorável. Então é importantíssimo o Fluminense ter vencido. O Cano é o papai do Milionários, né? Até foi destacado pelo Calçado na transmissão. Ele, no Independente Medellín, ele fez gol nos últimos 5 jogos contra o Milionários. 8-8. Um marcado hoje, né? Exato. 8 jogos, 8 gols do Milionários. Incrível. Uma sequência de 6 consecutivos agora marcando, se contar esses com o Independente Medellín. Então, estava lá na hora certa, é goleador. Se a oportunidade se apresenta para ele, ele vai aproveitar. E aproveitou num momento muito importante. O Fluminense conseguiu converter a seu favor episódios, né? Então, quando estava em dificuldade ali no começo, a expulsão. Não estava conseguindo criar tanto, vem o erro do goleiro, aproveita com o gol. O pênalti contra, um pênalti bobo do Iago, desnecessário, a coisa que tem que ser conversada com ele, inclusive. Vai lá o Fábio. O Fluminense não tinha um pênalti defendido desde março. O torcedor do Fluminense marcava pênalti contra no passado, falava, esquece, nem olha. Quase um ano. Quase um ano. Quer dizer, ano passado, e foi o único ano passado que o Fluminense não tomou o gol. Então, quando você busca um Fábio, você fala, primeiro, super experiente. Imagina quantos jogos de Libertadores tem na carreira. E é bom pra caramba no pênalti. Então, numa hora ali, você toma um 2-1 contra, com um a mais ainda, o psicológico pode ir lá embaixo, o Milionários ia certamente se fechar mais, ia dificultar a situação. E quando perde o pênalti, o Milionários se vê obrigado a continuar tentando, continuar se expondo, porque mesmo com o jogador a menos, sabe que é mais difícil ter que buscar o resultado fora de casa. E aí vem a entrada do Martinelli. E foi o grande diferencial do jogo, entrou praticamente em duas ações no jogo, já tinha deixado o Luiz Henrique em ótima condição e acabou fazendo muita diferença. Então, coletivamente tem muita coisa para rever, alguns gestos individuais ali também, mas conseguiu achar um jeito de vencer e acho que isso não pode não ser valorizado também, né? É por aí, Vitor Birner. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite a você, boa noite ao Pedro, boa noite ao Léo Bertozzi, né, ao Jean, boa noite aos fãs do esporte. Eu acho que o Fluminense não jogou bem, mas o resultado foi do tamanho do que os times produziram, porque quando a gente olha as chances claras criadas, o Fluminense teve mais que o adversário. É um jogo difícil, se você for buscar uma lógica, você não vai achar lógica nessa partida, porque coletivamente o jogo do Fluminense foi ruim. O Fluminense começa mal, quando só sai expulso aos 18 minutos, a situação se reverte, porque o Fluminense pode ter a bola e para de ser encurralado pelo adversário. Aí você imagina, vai controlar o jogo, vai trocar passes com velocidade, né, vai forçar o adversário a correr muito, vai desgastar o adversário. Não teve mais posse de bola, mas não trocou passes de velocidade, mostrou lentidão, pouca criatividade e o pior, se expôs ao contra-ataque em alguns momentos, né? Para você ter, por exemplo, um contra-ataque, tem no segundo tempo, 2 jogadores contra 2 jogadores, estou citando o contra-ataque que o David Braz, para mim o melhor jogador em campo, mesmo, concordo com a decisão da transmissão da partida, faz a falta para evitar o gol, é porque na frente havia um jogador a mais do Fluminense que jogador da equipe colombiana do Milionários defendendo. E mesmo assim a bola foi perdida, a recomposição foi lenta, né? O Ruiz teve vários momentos, muito espaço pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense, o Abel até muda os 2 jogadores ali para tentar recompor, né? Tanto o jogador que joga mais adiantado, o Arias, pelo William, quando muda o lateral também. E o Fluminense não acha um jogo coletivamente bom. Mas você olha o resumo da partida, as chances mais claras de gol foram do Fluminense. O Fluminense, no final das contas, você joga bem coletivamente para criar mais chances de gol e para evitar que o adversário tenha as oportunidades. O Fluminense teve mais, porque o adversário com 10 jogadores em campo, 9 de linha, se expôs demais. E esse segundo gol do Fluminense, o gol do Cano, para mim é um gol providencial, porque o Fluminense é um time que parece muito mais afeito a jogar no contra-ataque do que jogar com a bola, principalmente nesse momento da temporada. Ele ia ter que sair para o jogo bastante, atuando dentro de casa, e agora vai
poder, digamos assim, adotar uma estratégia mais confortável, vai forçar um adversário que se expôs com 10 jogadores em campo, com 9 jogadores de linha, vai fazer isso ainda mais no jogo de volta, ou seja, o Abel já tem ideia do que vai acontecer, resta saber se vai conseguir armar uma estratégia, porque não dá para repetir uma atuação coletivamente como essa, porque se repetir, pode parecer contraditório, coloca em risco a classificação. A atuação pobre em alguns momentos tem a ver com as escolhas do Abel? Para a montagem do time hoje, por exemplo, o Felipe Melo começar não como terceiro zagueiro, mas como primeiro volante, de certa forma foi uma surpresa, por exemplo, né? Havia dúvida sobre Fred e Cano, no final das contas, tudo bem, fez ali a opção pelo Fred. Eu tenho dúvida se o Felipe Melo posicionado um pouco mais à frente, porque nem sempre tinha uma linha de 4 atrás. Era um posicionamento dele ou era um pedido do Abel. O Abel já deixou claro em conversa algumas vezes que ele não quer esse Felipe Melo como primeiro volante, ele quer ele como um terceiro homem de zaga. Tanto é que quando o Felipe Melo não está em campo, aí sim o Abel testou uma linha de 4. Hoje o Felipe Melo estava em campo. E aí quando o Felipe Melo sobe um pouco, ele tira o André de uma zona que ele é mais confortável, o Iago Felipe também sai um pouco de posição. O Biner cita uma situação de chances de gols que o placar reflete. O Fluminense, quando teve a bola, menor tempo, assim, vamos dizer, com tranquilidade do meio para frente, ele cria. Ele cria em velocidade, ele cria, nem que seja num lateral estabanado, ali no final do primeiro tempo, para empatar, ele cria na velocidade, no passe do Martinez, ele cria. E o Milionários não cria quando tem a bola, mas assusta muito mais no volume, no abafa. Não sei se exatamente é a opção do Abel, acho que a questão da opção do Abel tem muito mais a ver com o debate, uma situação do Arias, que muita gente fala, do Arias, do Cano, uma série de outras situações, que ele até tenta consertar no segundo tempo. Agora, o posicionamento em si, eu não entendi exatamente se era, até bom escutar o Abel depois, se era um pedido do Abel, esse Felipe um pouco mais à frente, ou se o Felipe quis subir também. Porque no momento, em algumas situações depois, ainda no primeiro tempo, no segundo tempo, o Felipe Melo volta para essa linha de 3. Então ficou essa coisa meio... Eu achei, Pedro, que mesmo no começo do jogo, ele alternava ali. Ele não estava muito claro. Primeiro, né? Acho que ele vinha para a saída, mas sem bola ficava o 4-1-4-1. E eu acho que faz todo o sentido do mundo ele vir para a saída, pela qualidade que ele tem também na bola longa. Claro, aí os zagueiros abrem. Os zagueiros abrem. Então, até eu acho que faz sentido. Não acho que, né, o Felipe ali seja um problema. Agora, também é óbvio que a partir dos 18 minutos, ou seja, né, não tinha passado nem um quarto da partida ainda, você já muda o cenário de como o time adversário vai se posicionar. Na hora que o Milionários tem um jogador expulso, aí era meio que óbvio, embora no segundo tempo ele tenha até tomado a iniciativa, mas era meio que óbvio que também ele baixaria um pouco as linhas ali, né? E ainda mais vencendo por 1-0. E aí, realmente, essa principal qualidade do Felipe Melo, porque do ponto de vista da criação, a principal qualidade do Felipe Melo é a bola longa, né? É aproveitar os espaços que muitas vezes o time adversário deixa quando sobe as linhas. E o Felipe é o cara que rouba a bola e que tem até a qualidade para, de repente, dar uma metida para alguém lá na frente. Só que esse espaço não se apresentava mais. Então, eu até acho que naquele contexto, embora eu tenha entendido a escalação do Abel, mas naquele contexto de o adversário jogando com as linhas já mais baixas, porque vencendo por 1-0 e sem deixar esse espaço para o Felipe e suas bolas longas. E o Felipe com o cartão amarelo besta, é bom que se diga, tomado no início do jogo. E eu pensei exatamente o que o Zinho pensou e disse na transmissão. Eu falei, pô, na hora que você toma um cartão amarelo para o Sousa e para o Felipe Melo... Vai dar ruim pra ele, né? O Fluminense está em desvantagem. Pô, você tem um volante marcador com o cartão amarelo e o outro é um cara que só vai tomar o cartão se fizer uma grande bobagem. Se der uma abraçada na cabeça de um adversário. E também tô com o Calçade, que acho que aquilo ali foi uma agressão. Sim. Aquilo ali era para vermelho direto, nem precisava do segundo amarelo. Mas eu não consigo ver a escalação do Abel como uma escalação equivocada no início. Só acho que talvez as mudanças pudessem até ter acontecido mais rapidamente, embora no segundo tempo, mesmo com mudanças feitas ali, o Fluminense não tenha feito um bom jogo. Só para complementar, Léo. Desculpa, Pedro, o Felipe podia nem voltar para o segundo tempo, né? Acho que também é isso que eu acho. E eu não acharia um absurdo uma troca no primeiro tempo ainda, porque o jogo se apresentou ao Fluminense. Eu acho que a formação inicial, ela tem uma mudança ali, talvez que fosse flutuando, com bola sem bola, diferente do que vinha sendo feito. Ela vai de encontro com o que o Abel fez no Carioca. O Abel preparou isso ao Carioca e o Abel tornou o Fluminense, era um time que se tornava mais confortável contra o Flamengo ao não ter a bola, contra o Botafogo ao não ter a bola. Hoje se imaginou que o Milionários ia ter a bola
e o que acontece é um gol logo no início e o Milionários abre mão da bola, baixa as linhas, como o Jean falou. Então, esse contexto inicial, eu acho que sim. Pega o Fluminense, o time do Abel, entre aspas, de surpresa. Porque o Fluminense se prepara para jogar numa altitude contra um time que gosta da bola, se fechando. Toda a escalação ele se mostra que é para não jogar com a bola. Tanto que quando ele opta pelo Fred, porque, o Felipe Melo vai tentar essa bola longa, os zagueiros vão tentar essa bola longa, e o Fred vai segurar, porque não é o desempenho ofensivo do Fred nesse ano que ele conferia a escalação. Sim. O histórico, talvez, pode ser, mas não o desempenho ofensivo. Então, o Abel se arma para não ter a bola. Quando o Fluminense passa a ter a bola, quando o jogo se abre ao Fluminense, eu acho que isso complica muito mais. E aí entra na situação que o Léo falou. Poderia ter mexido no intervalo, eu mexeria talvez até no primeiro tempo, porque você tinha que ter alguém com a bola. Você não tinha um meio de criação, você tinha um hiato ali. Você tinha um time que esticava a bola, ele não tira tinha... o Felipe com 20 de segundo tempo para colocar o Ganso, né? Um pouquinho depois quase metade ali, ele coloca o Ganso. Aí, mas eu acho que a mudança principal não é nem a do Felipe, eu acho que a mudança principal é a do Iago Felipe, que é quando ele corrige o posicionamento do André. O Iago não via bem, ele corrige o posicionamento do André, ele tem o Martinelli. Para mim, essa é a grande sacada do segundo tempo. Mas acho que como o jogo se apresentou, Paulo, confundiu. O Fluminense se preparou quase que um mês inteiro, o Carioca inteiro, para não ter a bola. E aí, logo no início, toma a bola pro Fluminense, time com a linha baixa, o Fluminense parecia... O André não sabia onde estava, o Iago mal, o Felipe Melo começa a subir e não ter esse passe longo que o Jean cita. Acho que toda essa situação acabou criando um desconforto. E aí você tem que mexer. E aí, na hora do gol, você tem Arias, você tem Martinelli, você tem Luiz Henrique, você tem Cano, você tem todos esses caras em campo, e 3 deles participam do gol. É isso. Né? E coloca o Luiz Henrique no jogo. O Luiz Henrique também estava, no segundo tempo, estava desligadaço em alguns momentos, parecia até alheio ao jogo e tal. E é um jogador que faz muita diferença pro Fluminense. Então, acho que isso foi muito importante também. De resto, por que o Birner fala que é difícil explicar o jogo, e eu concordo. O pior período coletivo do Fluminense foi entre o pênalti, porque o Fluminense tinha voltado bem pro segundo tempo, criado 2 chances ali, entre o pênalti e o gol. Foi o momento mais apuro, foi o momento que o Fluminense mais... Nem parecia que tinha 10 contra 11, né? Parecia que era até o contrário em alguns momentos. Ao contrário. Mas não sei se não tinha uma questão física, né, Birner? Também. Pode ser que tivesse. A gente nunca tem essa resposta. Essa resposta ela é sempre meramente especulativa, o quanto a altitude está influenciando em um ou em outro, mas pode também ser que fosse isso, porque o segundo tempo, como vocês falaram, não parecia que você tinha 11 contra 10. O começo do segundo tempo do Fluminense, para mim, foi o melhor momento coletivo da equipe no jogo. Esse momento acaba no pênalti bobo, né? Aliás, por favor, né? Pênalti, assim, inaceitável. Aquele pezinho ali pro lado é um dos lances mais desprovidos de entendimento do que deveria acontecer ali, que a gente pode esperar de um jogador profissional num jogo de mata-mata de Libertadores, jogo de classificação tão importante. Mas o Fábio pegou, beleza, o lance vai ficar em segundo plano, né? O Abel tem que orientar, o treinador experiente. Eu acho que o problema não é o posicionamento, principalmente porque o jogo, quando o time tem um a mais a partir dos 18 minutos, é muito normal que você use os seus 2 zagueiros e o Felipe para fazer a saída de bola. São 3 jogadores, porque até com a equipe adversária se expondo, puxando o contra-ataque, ela marcava em 4-4-1, com um jogador escapando, você ainda tem 3 jogadores do Fluminense contra 2 atacantes do time adversário. A questão é como se executou a ideia. Para mim não é o posicionamento, nem especificamente a escolha dos jogadores. Porque os passes do Martinelli, para mim, forte candidato a ser titular durante a temporada no Fluminense, já foi por algum tempo, mas no ano passado, mas é forte candidato a ser titular de novo. Eles são passes que o Felipe Melo poderia dar, se estivesse em campo. Não estava em campo para dar. Até o Ganso, que entrou e não entrou mesmo, de fato, e tinha lógica a entrada do Ganso, porque tinha muito espaço para o contra-ataque, e a ideia de colocá-lo em campo certamente foi para achar os passes que o Martinelli conseguiu encontrar para o Fluminense ter o seu gol e quase fazer o 3º gol. Mas o Ganso não entrou bem. Mas o problema para mim é o jeito como o Fluminense circula a bola com lentidão. É a dificuldade do Fluminense em prender a bola. É o problema que o Fluminense tem quando o adversário baixou as linhas e os zagueiros começaram a construir, a lentidão ao recompor. E isso precisa ser treinado. Então, tanto faz nesse caso, se é jogador X ou Y, a não ser que você puxe um volante mais rápido para o lugar de um zagueiro, né?
tipo Guardiola, Mascherano, alguma coisa assim, que é possível, mas os treinadores brasileiros não fazem numa situação dessa, pra você ter um zagueiro com mais construção ainda e com mais recuperação, porque você vai passar o tempo inteiro, ou quase todo o tempo, no campo de ataque do adversário, o que também seria difícil, porque, como disse o Jean, ainda mês e meio de trabalho mais ou menos, os jogadores não estão fisicamente tão bem preparados, jogo fora de casa, tem atenção, falta um pouco de entrosamento, mas o problema não é o posicionamento dos jogadores em si. Em primeiro lugar, é como o time executa a ideia do técnico, ou se o técnico orientou o time da maneira ideal para executar essa ideia. Essa segunda resposta a gente só vai saber quando a gente vir o Fluminense mais vezes ao longo da temporada para fazer uma avaliação do trabalho do Abel. Eu não gostei, repito, da situação coletiva do Fluminense, apesar de achar o resultado merecidíssimo. Daqui a pouquinho tem Abel ao vivo, hein? Abel Braga começou a falar, a gente corta a nossa conversa e vai diretamente lá para a Colômbia. Você vai ver a entrevista do técnico Abel Braga, de repente nos trazendo algumas respostas e até alimentando um pouco mais a nossa conversa daqui a pouquinho, diretamente lá da Colômbia. O Cano termina o jogo, entra no lugar do Fred machucado. A escolha do Abel hoje foi pelo Fred. Os dois, de certa forma, vinham disputando posição e não há dúvida, até pelo jeito da saída do Fred, de que o Cano vai continuar como titular e será o titular no jogo da terça-feira que vem, né? Muito por conta também da lesão do Fred. A escolha do Fred hoje, por parte do Abel, faz sentido? Ou fez sentido? Eu acho assim, se você levar em consideração o que aconteceu na Libertadores do ano passado, o que o Fred jogou na Libertadores do ano passado, o que ele produziu... E longe do lugar dele, né? Exato. Então, assim, eu acho que nesse caso, a experiência, o histórico, eu acho que tudo justifica. Justifica sim e bastava olhar... Eu acho que havia muita desconfiança também no ano passado do que o Fred poderia produzir, poderia entregar. É claro que a cada ano que passa, um ano é muita coisa hoje em dia, né, para um jogador dessa idade. Mas vamos lá, temos Abel? Ao vivo, no linha de passe. Bora. Sim, mudaram. Mas não mudou a característica. Começamos a ter mais a bola, mas não parecia que nós tínhamos um jogador a mais. É nítido quando você faz uma observação, um comentário. Quando você joga na altitude, é muito complicado você ter 50% de acerto. Porque nós tínhamos um jogador a mais e parecia que estava 10 contra 10. Só que nós conseguimos trocar um pouco mais a bola. Jogamos muito para trás, nossa equipe ficou, acho, no meu modo de pensar, muito abaixo daquilo que pode produzir. Fisicamente, acabamos o jogo esgotados, 100%. E mesmo assim, né, poderíamos ter feito em 3 oportunidades o terceiro gol, e não fizemos. Isso é ruim para o próximo jogo? Aline Nastari, TNT Sports. Abel, sei que você evita falar em atuações individuais, mas o Fábio chegou generando certa dúvida no torcedor em jogo de Libertadores. Defendeu um penalti, algo que não aconteceu na Flu há quase um ano. Para você, Libertadores exige goleiro experimente e esse jogo prova a importância da contração do responso do elenco? O pessoal sabe que eu não sou de individualizar muito. Eu acho que, por exemplo, tivesse que individualizar hoje, individualizar o Martinelli, que entrou muitíssimo bem. Nós, no Fluminense, como em todo clube, tem o treinador de goleiro. O Fábio foi contratado pelo excelente goleiro que é, e não só por ser um grande pegador de pênalti. Então foi defender um pênalti num momento crucial, muito importante, mas quem vai decidir, quem joga, quem não joga, todo jogo, é o André, que é o treinador de goleiro. Se eu amanhã achar que um goleiro que está jogando não está respondendo aquilo que eu espero, aí eu peço, falo, ó, troca, que eu não estou gostando. Mas até agora, acho que ambos estão no momento, nesse ano, muitíssimo bom. Luiz Sassá Lanzi.
O Fluminense se reforçou para ter um time mais experiente na temporada. Você acha que o comportamento da equipa hoje reflete isso ou ainda sentiu o time um pouco nervoso em alguns momentos? Concordo plenamente. Porque nós hoje ficamos devendo muito a nível de criatividade. Tivemos 60% de posse de bola contra 40%. Tivemos 32 vezes dentro do último terço do campo, na parte ofensiva, mas fomos uma equipe, não vibrou, não sei, sinceramente. Eu acho que é difícil cobrar, eu vou saber isso quando conversar com eles. Acho que o problema altitude teve uma influência grande. Nicolás Flores Parra, marca Claro Colombia. ¿El partido fue como se lo imaginaba? ¿Pesó la altura más de lo debido? A partida foi muito mais difícil do que eu imaginava. Uma equipe muito jovem, muitíssimo rápida, pressionam bem, jogam em triangulação pelo lado do campo. Foi bastante difícil. E soma-se a isso, né, o problema atitude que tornaram as coisas mais complicadas ainda. E para finalizar, Joaquim Brasil, ESPN. Ganso entrou em um momento importante do jogo e deu contra do recado outra vez. O 10 está ganhando espaço no time outra vez? Até onde pode chegar este Ganso Berzal 2022? Acho que o Ganso entrou bem, o Arias entrou bem, o Cano entrou bem, Martinelli entrou muito bem. Estou te falando de 4 jogadores, né? E vai ter o momento da titularidade. O bom disso tudo é que todos estão trabalhando muito bem. Temos fortificado muito o nosso ambiente, é um ambiente de trabalho espetacular. Mas vamos com calma, porque agora nós temos um clássico no sábado. Terça-feira temos novamente, quer dizer, um clássico no meio de 2 jogos decisivos. Muito difícil, porque para nós resolver, botar toda uma equipe no sábado para jogar na terça é muito complicado. E a equipe vai ser escalada dependendo daquilo que a preparação física e a fisiologia vão decidir. Muito obrigado e parabéns. Abraço. Falando então, Abel Braga, super sincero para avaliar, e que legal, né? Quando a gente ouve um técnico, e tem que ser sincero mesmo, e se ele é sincero e diz, a atuação não foi como eu previa, ele dá margem à melhora. Agora, às vezes os técnicos parecem não ver o mesmo jogo que a gente está vendo, talvez como autodefesa, e o Abel foi muito claro, né? Não sei se é a altitude, mas alguma coisa barrou o meu time, barrou a criatividade do meu time. O meu time foi menos criativo do que eu gostaria que fosse, do que eu esperava que fosse. Eu achei isso super legal. Até porque, para se defender, o melhor que ele faz é mostrar que ele viu o que aconteceu. Porque quando o técnico nega aquilo que aconteceu em campo, né, a obviedade para tentar se defender e dizer que o trabalho dele foi bom, que deu tudo certo, aí acho que ele acaba gerando uma desconfiança ainda maior daqueles que o criticam, né? E a parte mais importante para mim aqui é a última, né? Jean. Tem um clássico no fim de semana. Eu abri aqui minha explanação falando do que representa esse confronto, né? É o confronto que, nesse momento, pode acabar o seu ano internacional. Então, assim, o que há a perder na semana que vem e o que há a perder no fim de semana, não dá nem para comparar. Então, essa coisa de, assim, gerir os minutos. Acho até que o clássico pode servir para dar moral para esses jogadores. Ele citou 4 jogadores que aqui na visão dele entraram bem. Até acho que não no mesmo nível, né? E acho que alguma coisa do que ele falou desses 4 pode ser uma mudança no próximo jogo. Talvez eles ganhem minutos, só, mas acho que o Vitor chamou alguma coisa, depois eu completo. Pirne. Eu queria chamar a atenção porque quando a gente fala sobre essa questão do treinador ser muito claro na maneira como ele viu o jogo, o Abel tinha como dar aquela tradicional enrolada que a gente tantas vezes viu, por exemplo, de um famoso treinador. Por exemplo, o Milionários não tomou nenhum gol em fevereiro. Foram 4 partidas antes dessas, não tinha sido vazado. Como o Abel disse, ele podia ter destacado com mais ênfase.
Olha, nós ficamos muito mais próximos de fazer o terceiro do que de tomar o gol de empate, então eu discordo de quem disse que o time não jogou bem. Poderia também supervalorizar a entrada do Martinelli. Eu, por exemplo, não concordo com a avaliação dele da entrada do Ganso, mas eu respeito a avaliação do técnico porque em nenhum momento ele se defendeu, em nenhum momento ele não mostrou para a torcida, não explicou para a torcida do Fluminense a avaliação que ele fez da partida. Eu só espero que os jogadores não recebam isso mal, tá? Só falta negócio desse, início de temporada, o time ganhou, o treinador foi leve, não buscou ali culpados, não buscou ali vilões por causa do resultado, pelo desempenho não ter sido melhor, o resultado foi bom. Então só espero que isso não caia mal dentro do grupo, porque às vezes no futebol brasileiro, principalmente quando o técnico é daqui, com os estrangeiros, parece que em princípio, quando o cara chega ali com métodos de treino diferentes e tal, há muito mais paciência. Então eu espero que os jogadores recebam bem esse tipo de crítica e trabalhem junto com o treinador para que as soluções aconteçam para o time jogar melhor na partida de volta. E como disse o Léo, clássico de sábado, nesse momento, é o quinto plano. Olhando do ponto de vista prático, quem controla esse vestiário está do lado dele, que é o Fábio, o Felipe Melo e o Fred. E acho que até as escolhas do Abel andam junto com isso. O Abel tem essa preferência. Porque o Fábio defendeu o pênalti no segundo tempo. A gente poderia entender quem pede o Marcos Felipe. O Fred tem todo o histórico. A gente poderia entender quem pede o Cano. Felipe Melo, acho que não, porque ele já começa a desenhar o time a partir do Agora, Pedro, desculpa te interromper. Assim, eu não consigo entender você ter o Fábio e pedir outro goleiro num jogo de Libertadores. E até para complementar a informação, o André Carvalho, preparador de goleiros, ele terceiriza ali, mas de um tom até razoável de que o André é quem vai decidir, ele que escolheu. O Fábio será o goleiro do Fluminense na Libertadores e o Marcos Felipe será o goleiro do Fluminense nas outras competições. Para a Libertadores é o Fábio. Não vai ter sequência, não vai se desgastar pela idade, mas para um jogo de peso, um jogo decisivo, seja essa segunda pré-fase, seja a terceira, seja a fase de grupos, é o Fábio esse goleiro. Agora a situação do Abel... Mas precisa de ritmo de jogo o goleiro, hein? Sim, mas aí só para explicar... É uma informação relevante que o Pedro está trazendo. E uma coisa que eu acho interessante, o Abel, em alguns momentos da carreira, até por situações de vida depois, o Abel foi muito questionado pelo que ele dizia após os jogos. Sim. E é interessante esse Abel de hoje parando e reconhecendo, porque ele poderia também muito bem se proteger, como disse o Birne, nessa situação dos 2 gols. Ora, questionaram muito que meu time só vencia de 1-0. Hoje eu fiz 2. Fiz 2 contra o Botafogo, que era um clássico que importava, ganhei do Flamengo e fiz 2 hoje. Ele poderia se escorar nisso, e ele não ficou nessa. E achei muito interessante, só discordo... São 8 vitórias seguidas do Fluminense. Exato, e ele poderia se escorar nisso também. Eu só discordo um pouquinho quando ele fala que a falta de criatividade seria, talvez, pela altitude, por outra coisa. Esse Fluminense tem um problema de criatividade já, apesar das vitórias no Carioca. E talvez isso... Mas ele deixou isso em dúvida, hein, Pedro? Oi, desculpa? Falou que não sabia muito bem o porquê disso, tal. Ele falou talvez seja altitude. Ele mesmo divagou um pouquinho sobre o tema. O Birner, tem mais ali. Eu acho que a maneira como ele coloca essa questão da altitude é justamente já conhecendo como são os elencos de futebol no Brasil. É justamente já para não causar esse incômodo que você falou. Então, eu não sei, eu vou conversar com eles, vou ver o que foi, se foi altitude, vamos ver. Mas o importante é que conseguiu o resultado. Então, assim, eu acho que ele foi bem em praticamente tudo. Eu acho que ele foi bem em praticamente tudo. Só estou de acordo com o Léo que não dá nem para pensar em estadual nesse momento. E é interessante ele ir bem, porque, apesar de todo o respeito da torcida do Fluminense, tinha uma crítica, tinha uma cobrança pelas opções, pelo futebol que não vinha sendo bem jogado no Carioca, não foi uma coisa pontual hoje, estava jogando muito bem, hoje acabou. Então, assim, ele não se abala com isso, ele vai bem na entrevista. É interessante, porque hoje acaba que tudo vira notícia, né? Então, até a gente aqui analisando a coletiva, até o que se fala do Abel, como ele se comunica com a torcida, como ele dialoga com a torcida após o jogo de hoje, ganhamos, muito importante, comemora, mas a gente sabe que tem que melhorar. Achei uma coletiva muito interessante, porque o Abel, há algum tempo, ele vem sendo questionado por declarações, por às vezes estar um pouco desconectado com o que aconteceu em campo. Hoje ele foi muito claro. Então, só sobre a questão do goleiro, acho que como a Libertadores agora ela é mais tiro curto, né? Ela não é mais tão espaçada. Na prática vai jogar uma vez por semana, então eu acho que a questão do ritmo talvez não pegue tanto assim. É interessante porque assim, abriu ali nesse nós estamos muito acostumados a ver isso na Europa, né? Sim. O goleiro das Copas e o goleiro do campeonato. O goleiro que joga menos e o goleiro que joga mais. E geralmente é o reserva, o goleiro das Copas, né? E o goleiro do campeonato é o goleiro o melhor, considerado titular. É porque, só para esclarecer, o das Copas, a gente exclui a Champions League dessas Copas, né?
É bom que se diga. As Copas Nacionais. Exatamente. Esse é o goleiro das Copas Nacionais e, eventualmente, de uma Liga Europa, tal. Aí depende, varia de time para time. Mas, em geral, o goleiro das Ligas Nacionais é o mesmo da Champions League, né? Então, ali tem uma hierarquia muito clara. Eu só acho que, para fazer isso no Brasil, você precisa ter uma diferença que não seja tão grande, né? Se você tiver uma diferença considerável entre um goleiro e outro, e talvez não seja o caso mesmo no Fluminense, é começo de temporada, vamos ver. Acho que o Fábio tem a questão da idade também, que é evidentemente considerado pelas pessoas que podem de alguma maneira desconfiar do que ele pode entregar. Mas assim, esse negócio eu acho que é uma solução legal, é uma saída que faz sentido, se não houver uma diferença gigante entre um e outro, que aparentemente hoje não existe. Só assim, sobre dificuldades do Fluminense, a questão da criatividade e outro ponto. Transição defensiva para mim. No gol do Milionários, por exemplo, tem um mérito gigante do goleiro. E tem um outro detalhe interessante também, que é uma coisa que o professor Osório fez na seleção mexicana até na Copa do Mundo. Defender a área com 7 e deixar 3 sobrando na frente, né? Você está olhando também arriscado. Pra saída. Então você já está pensando aí numa saída e você está praticamente no mano a mano, 3 contra 3 ali. De qualquer maneira, a recomposição é ruim. O Cris é até driblado com alguma facilidade no lance do gol, mas são coisas que, como o time, como citou o Pedro, foi mais preparado para reagir, né? Às vezes, quando você está todo mundo lá na frente, essa recomposição, até para algumas questões de físicas do time, pode não ser ideal. Então, são coisas para corrigir, né? Curioso que o jogo, apesar de ser um tempo muito curto, ele se desenhava menos desconfortável do que o Fluminense imaginou. Então, acho que o Fluminense também naquele escanteio, ele falou, opa, dá, hein? Dá. E aí não teve essa atenção que você falou da recomposição. O André demora, o Felipe não volta, o Felipe está dentro da área. Sim. Então, assim, acaba bagunçando ali. Tem a infelicidade também, eu acho, do Cris no combate e acaba saindo esse gol, sim. Para eu voltar no tema, então, porque eu acabei cortando o tema, o Jean basicamente falou, né, sobre Cano e Fred, e disse concordar, até pelo histórico também, com a escalação do Fred hoje titular. Vocês concordam com o Jean? Faz sentido? Eu acho que assim, o Pedro lembrou a questão de segurar a bola na frente também, né, numa referência mais física, que pode ajudar nessa questão da bola longa. Agora, eu acho que não dá para negar que, por como o jogo se apresentou, não foi ruim a entrada do Cano. Pois é. O Cano ofereceu. Acho que até isso, até isso, é lógico, ninguém está comemorando lesão de ninguém, muito pelo contrário. Ainda mais de um cara como o Fred. Jogou a favor ali. Mas jogou a favor do Fluminense. As forças superiores, digamos assim. É importante que no começo do ano você fala, mas tá trazendo o Cano, mas já tem o Fred. Mas é isso, assim, para citar um exemplo do futebol internacional. O Milan tem o Ibrahimovic, mas trouxe o Giroud. Por quê? Chega uma hora da carreira que, por mais importante o cara seja, por melhor que ele seja, ele vai se machucar, ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Então a ideia não é que é difícil ter os dois juntos. Ok, mas o próprio calendário vai te mostrar a necessidade de você ter os dois jogadores, né? Então, o próprio William também já é um jogador mais veterano, não vai conseguir jogar sempre. Acho que é absolutamente normal. Eu acho que é normal, mas posso fazer o advogado aqui do outro lado? Eu entendo quem pediu bastante o Cano. O Léo lembrou o histórico. O Cano, quando entra hoje e tem uma situação assim peculiar ali do adversário, ele toma umas 2, 3 cutucadas ali, ele machuca, como você brincou, esse time. O Cano conhece o ambiente. O Cano, ao lado do John Arias, era quem mais participou de gol do Fluminense nessa temporada. O Fred não participou de nenhum. O Fred, inclusive, não estava em campo em nenhum dos gols marcados do Fluminense na temporada. Isso é relevante. Aí eu não sei até que ponto tem o peso do que o Jean fala do respeito, do estofo, do que construiu. O ponto da Libertadores do ano passado é muito interessante, que ele tinha um questionamento e tem um jogo que ele simplesmente desmonta a defesa adversária sem jogar na área. Ele recua, se não me engano, contra o River. Pra mim, o Fred foi o melhor jogador da primeira fase da Libertadores passada. Então, assim, isso também tem um peso, só que se você analisasse só o recorde agora, mas é o Abel. O Abel se apega muito, é uma característica dele, não é certo errado. Esses aliados no debate nossa, sim, ao que é o Fred para ele, para o Fluminense, só que eu entenderia demais, eu até pensei que pudesse ser o Cano por um início de ano que não era feliz do Fred, agora com a seleção, menos ainda, que pena também. Antes da gente partir para o intervalo, vamos dar uma olhada nos lances mais difíceis, digamos assim, lances capitais para a arbitragem no jogo. Primeiro, a expulsão do Sousa, né? O cara tinha metido o gol e ele faz isso aí de uma disputa com o William. Eu até
falava na redação, como é que pode bater no William, cara? O William é um dos caras mais doces que o futebol produziu. O Sousa certamente em não anos acompanha a recentes. carreira. Acho que ele não tá sabendo. Olha lá. Pecado. Pô, não se bate no William, cara. E depois você viu o olho do William como ficou, né? Não sei nem Pois se é, a saída tem a ver com a maneira como ele estava em campo. Desequilíbrio absurdo. Bom, aí nenhuma dúvida, né? Isso aí é inquestionável. A questão era só se já não podia ser o vermelho direto, mas como a Perfeito. consequência final foi a mesma. É agressão, não tem muito o que falar. É agressão. Deixa o braço pra agredir. Acho que não tem muito o que falar mesmo. É isso, né, Birner? Eu acho que a intenção dele foi afastar o jogador tocando no peito, alguma coisa. Achei o lance para amarelo, se foi de acertar na cara uma agressão para vermelho. Eu acho que foi agressão, inclusive o tipo de lance covarde que o jogador que está marcando não tem como se defender. Inclusive espero que a Conmebol aumente a punição do atleta. O histórico da Conmebol para esse tipo de lance tem sido 2 jogos, né, Léo? A agressão em campo, a Conmebol que tinha sua unidade disciplinar, não tem muito julgamento, defesa, não, ela simplesmente decreta caneta. Teve até tem sido 2 jogos do Gabriel Jesus, né? Não foi? Sim, o Gabriel Jesus, recentemente o Arão no Flamengo também, até no jogo. Então, assim, não tem muita conversa, são 2 jogos. Gabriel Jesus, a Conmebol exagerou. E o outro lance, o pênalti marcado contra o Fluminense, até para trazer a palavra da nossa especialista, a Renata Ruel concordou com as 2 marcações, né? Com a expulsão e com o pênalti cometido aí no princípio do segundo tempo. Ele está cercado por 4, né? Incluindo o próprio Iago. Então é o tipo do pênalti. Não dá. Essa pro Abel, que é experiente, que é chamar o Iago. Pra quê? Salinha de vídeo, falar, cara, o que você fez aqui, né? Ele acabou dando um pontapé na canela do cara, né? Isso é festa, isso é pênalti ou falta de, com todo respeito, de Copa CESP. Não serve para Libertadores cometer uma falta dessa, né? Paulo Andrade nunca fez um desse, não. Jamais. É que a tarja realmente Tá bom. bastante. Porque... É bom, né, que assim, até a própria Renata destacou, ele apitou aquele Boca River do gás de pimenta, é um árbitro que já viu um pouco de tudo, né? E às vezes nessas fases iniciais você tem um pouco de preocupação em colocar os melhores árbitros nos principais jogos e a arbitragem não foi um fator. E não era um jogo simples de apitar, porque com 10 minutos já teve aquele quiprocó ali no meio de campo, teve toda aquela confusão. Bom que não foi um fator, porque não tinha VAR hoje para ajudar, para revisar, para corrigir a agressão, para tirar dúvida se era lance para pênalti ou não. Então a gente até que senta aqui, se tratando de Libertadores e VAR e arbitragem sempre no debate, hoje dá para passar bem tranquilo que não foi um grande problema. Mas esse é um ponto para cobrar da Conmebol. Nossa, a Champions, a partir da fase de playoff, antes dos grupos, já tem o VAR. E acho que hoje a gente já tem capacidade de colocar o VAR. Porque os times que jogam essas fases são times que, são campeões. É Olímpia, o Barcelona é semifinalista do ano passado. Então... E quando ela fala que já é Libertadores, já é. Tem um tamanho, o tratamento que a gente dá, a Conmebol dá, que o mundo da bola dá ali, tinha que ter, tinha que se pensar Exato, nisso. porque É a Libertadores, só não é a fase de grupos. Então, exato. Não diferencia, então. Há uma contradição, porque ela adotou essa fase preliminar como não sendo preliminar, como sendo primeira, segunda e terceira fases, e até, por exemplo, os gols seguem contados. Então, o Cano tem hoje um gol e ele vai... Ele começa com segrega, 1, 2, 3 gols, uma competição, digamos, pela artilharia, com caras que vão estar iniciando a trajetória com vários gols. Na fase de grupos. E, ao mesmo tempo, ela não trata essa fase preliminar, nesse caso do VAR, da arbitragem, exatamente como trata a fase seguinte. É que aí uma escolha esportiva, a outra é escolha financeira, né? Porque claramente é uma escolha econômica, vamos economizar aqui, não vamos... E tô com o Léo, não faz sentido, até porque essa fase significa muito. O jogo dessa fase é um jogo que elimina, ao contrário do jogo até da fase de grupos. Eu não estou dizendo que não tenha que ter o VAR na fase de grupos, claro que tem que continuar tendo e tal. E hoje, é bom que se diga, no fim das contas não houve prejuízo. Haveria até provavelmente, foi a minha impressão pelo menos, se o Fred consegue finalizar a bola em que ele se machuca e põe no gol, porque eu fiquei com a impressão de que ele estava um pouquinho à frente. E ali o Bandeira já não tinha levantado, ou seja, a jogada seguiria normalmente, se sai o gol, seria um gol provavelmente me parecer regular. Só um questionamento antes do Vitor falar, porque até para ser cobrado, o Léo falou em cobrar, acho que é o termo certo. Nas outras edições, ano passado principalmente, a Conmebol justificava aos clubes que não tinha VAR nessas fases iniciais,
porque foram anos de muito prejuízo com aquela sequência de Copa América. Copa América que não é realizada, Copa América que é adiada e perde patrocinadores, e Copa América que não tem público, Copa América diminui receita, então a Conmebol teve que cobrir muito prejuízo, mas que para 2022 voltaria. A promessa, inclusive, aos clubes foi disso. Não aconteceu, então acho que quando o Léo fala em cobrança, acho que o tema é mais ou menos por aí. É a credibilidade da competição, né? Sim. Fala, Birner. Ainda bem que a arbitragem foi boa, né? Tem que elogiar a arbitragem. Acho que 3 lances iam ser avaliados, iam tirar alguns segundinhos a mais do pessoal da cabine. Um lançamento para o Cano, feito que ele ia sair na cara do gol, né? Do lado esquerdo do ataque, acho que foi para o Cano. O passe para o Luiz Henrique, antes de ele dar o passe para o Cano fazer o gol. E se o pé do Fábio, o de trás, estava realmente em cima da linha quando o pênalti foi cobrado. Eu tenho que rever, mas foram lances assim no limite. Espero que tenham acertado em todos, mas sem VAR não dá para exigir da arbitragem, porque a arbitragem acho que foi muito boa, porque o jogo podia oferecer. E se teve algum equívoco nesses lances, eu acho que não teve. Minha primeira impressão é que ele acertou em todos. Foram equívocos por muito pouco e são mais do que normais sem a utilização do VAR. Nós vamos ao intervalo, falaremos... É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar o sino das notificações. Deixe a sua opinião também aqui nos comentários. O que você achou da estreia do Fluminense na Libertadores? Deixe sua opinião aqui abaixo. Mas é isso, valeu. Muito obrigado e até a próxima.